Bom dia a todos, muita paz para todos nós. Meu nome é Bartolomeu, sou do Grupo Espírita Paz. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Vida Feliz, da autora espiritual Joana de Ângeles, psicografia de Edivaldo Pereira Franco. Hoje o capítulo 40. Enquanto alguém estiver sendo acusado, mantém-te em silêncio. Os acontecimentos, quando estouram, têm antecedentes que são ignorados pela maioria dos circunstantes. As coisas nem sempre são conforme se apresentam, mas o são consoante seus valores íntimos. Não faças coro com as acusações expostas. O delinquente e o infeliz pecador merecem, quando menos, comiseração e oportunidade de reeducação. Capítulo 40, então, Joana de Ângeles nos fala sobre a questão dos julgamentos, da análise da vida alheia. São 5 parágrafos muito ricos. E nós vamos começar pelo segundo e vamos deixar o primeiro para o final. No segundo e no terceiro parágrafo, ela diz assim: os acontecimentos, quando estouram, têm antecedentes que são ignorados pela maioria dos circunstantes. As coisas nem sempre são conforme se apresentam, mas o são consoante seus valores íntimos. Essa questão nos leva à seguinte análise. Nós conhecemos a origem dos acontecimentos quando estamos analisando uma determinada situação de desavença, que retrata algum desequilíbrio de alguém? É interessante isso porque nós lembramos daquelas briguinhas de criança, quando chega um adulto para separar, e uma das primeiras coisas que esse adulto pergunta para aquelas crianças ali é: quem começou? E quando ele não pergunta isso, um dos briguentos logo diz: foi ele que começou. Aquela velha questão de queremos saber quem é o culpado. Quem começou deve logo receber a reprimenda, ser acusado, não é mesmo? E essa questão aqui nos remete a isso. Muitas vezes, quando enveredamos em julgar um determinado acontecimento, dando uma opinião desfavorável a alguém sobre aquilo que nós estamos percebendo, nós achamos que sabemos dos antecedentes, da origem, de como começou aquilo ali. Mas, na verdade, não sabemos. Desconhecemos totalmente quando aquilo começou. Porque, como a doutrina espírita nos ensina, existem antecedentes, e antecedentes até a essa vida atual, encarnações passadas. E muitas vezes, quando ficamos sabendo das origens daquela questão que hoje estamos percebendo, nós, com espanto, verificamos que muitas vezes a vítima de hoje foi o algoz de ontem. Então, como nós vamos dar a nossa opinião, como nós vamos tecer o julgamento sobre aquela questão, não é mesmo? No 4º parágrafo ela diz assim: não faças coro com as acusações expostas. É a questão do foco na vida alheia. Quando estamos fazendo coro com as acusações expostas, nós estamos focando não na nossa vida, mas na vida do outro, perdendo uma energia enorme na análise da vida do nosso semelhante. Isso significa um completo desamor para conosco mesmo, um autoabandono. Então, quando estamos percebendo que nós estamos preocupando muito com a vida dos outros, é sinal que nós não estamos fazendo o trabalho que cabe a nós perante nós mesmos, trabalho de autoamor,
trabalho de crescimento, desenvolvimento pessoal. Estamos mais ocupando as nossas energias com a vida do nosso semelhante. E isso é preocupante para nós. No último parágrafo, ela diz assim: o delinquente e o infeliz pecador merecem, quando menos, comiseração e oportunidade de reeducação. Olha que interessante. É a questão da misericórdia para com a conduta alheia. E por que nós devemos ter misericórdia para a conduta do nosso semelhante? Porque nós também trazemos as nossas dificuldades. Então, antes de julgarmos, de analisarmos, de culparmos o nosso companheiro de caminhada, olhemos para nós mesmos e vamos perceber que nós trazemos dificuldades imensas, muitas vezes maiores até do que aquelas que nós estamos censurando naquele instante. E nós lembramos de uma frase de Jesus, em que ele diz: vós julgais segundo a carne, eu, porém, a ninguém julgo. Então, os espíritos superiores, os espíritos puros, eles não procedem a esse trabalho de julgamento. Eles teriam moral para isso, mas eles não fazem. Mas nós, que ainda estamos muito aquém desses espíritos, temos muito chão ainda para percorrer, nós nos enveredamos como juízes da vida alheia. Muito complicado, né? E a Joana de Ângeles começa este capítulo dizendo o seguinte: enquanto alguém estiver sendo acusado, mantente em silêncio. Se nós não podemos fazer nada naquele instante que possa contribuir para uma situação difícil, nenhuma prece nós podemos fazer, então vamos dar a nossa contribuição com o silêncio perante aquela situação, para que aquilo não fique mais ainda complicado, difícil de ser resolvido, e as vibrações sejam mais ainda perturbadoras. E para fechar sobre isso mesmo, lembramos aqui da frase de Jesus, Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para não seres julgados. Muita paz para todos nós. Jesus, uma vez mais, nos abençoe.